Bom domingo, torcedor vascaíno! 2 jogos pra gente acompanhar. Campeonato Carioca diante do Boa Vista e na Copinha, contra o Corinthians, o jogo mudou de horário. Vasco teve uma vitória na FIFA contra o Álvaro Pacheco. E eu vou explicar. Os jornais portugueses destacam o interesse do Vasco novamente no Gabriel Veron. Aliás, outros 2 atacantes do Vasco tá de olho e vem conversando. Time que disputa o Carioca terá hoje mais 5 atletas que estavam com o Fábio Carille e estão para o jogo de hoje em Saquarema. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, estamos chegando, hein? Vamos chegar na marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta. E na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Já começo falando sobre a vitória do Vasco na FIFA diante do técnico Álvaro Pacheco, o simpático treinador da boina, e que não foi muito bem no Vasco da Gama, foi muito mal inclusive, mas chegou num momento muito conturbado, né? Mas isso é uma outra história. O Álvaro Pacheco deixou o Vasco e ingressou com uma ação na FIFA pedindo algo em torno de 524 mil euros. E a FIFA deu ganho de causa ao Vasco, alegando que o Álvaro Pacheco não teve qualquer tipo de prejuízo financeiro, pois, ao deixar o Vasco, ele foi trabalhar na Arábia Saudita. E lá ele acabou ganhando um salário maior do que aquele que o Vasco deveria lhe pagar. E como você não pode ter 2 contratos ao mesmo tempo, a FIFA acabou abrindo mão de qualquer tipo de ação contra o Vasco, dando ganho de causa ao clube brasileiro e não há qualquer tipo de recurso. Ou seja, o Álvaro Pacheco não vai ganhar absolutamente nada do Vasco da Gama. Bom, em Portugal, os jornais destacam o interesse do Vasco novamente no atacante Gabriel Veron. O empresário do Gabriel Veron está chegando essa semana em Portugal para negociar com o Porto para que o clube aceite emprestar o atleta, que esteve emprestado ao Cruzeiro. No primeiro momento, o Porto só queria vendê-lo em definitivo, mas 3 clubes já procuraram o Porto numa tentativa de empréstimo: Vasco, São Paulo e Santos. Parece que o Santos foi um pouco mais além, abrindo negociação, fazendo uma oferta. O São Paulo não. O Vasco mira outros 2 atacantes. O Brian Rodrigues, que está no América do México, já houve acordo com o Vasco, falta o Vasco negociar com um clube mexicano, que a princípio estava pedindo 10 milhões de euros, já reduziu para 8. O Vasco acena com a possibilidade de pagar no máximo 6,5. Então a gente está falando aí de um déficit de 1,5 milhão de euros entre o que o América do México quer e o valor que o Vasco se propõe a pagar. Ainda estão negociando. E um terceiro atacante que o Vasco está negociando também é com o Lloyd Augusto, atacante angolano. O Vasco espera fechar essa contratação na próxima semana. Eu não acredito que o Vasco vá contratar mais de um desses 3 atacantes aí. Acho que no máximo 1. Assim que o Vasco fechar a negociação de um deles, abre mão dos outros 2. Hoje tem jogo pela Copinha. Vasco e Corinthians, fase quartas de final. O jogo será em Santo André, no estádio Bruno José Daniel. O jogo seria à tarde. O Corinthians pediu para antecipar para um outro horário, o Vasco pediu outro horário, enfim, e a Federação Paulista acabou, num senso comum, colocando o jogo para este domingo às 9h30 da noite. Não é um horário habitual em se tratando de jogo de Copinha, domingo à noite. Mas como o Corinthians joga pelo Campeonato Paulista, o Vasco joga pelo Campeonato Carioca, foi um horário que agradou a todos.
Então teremos hoje Vasco e Corinthians. Vasco rumo à fase semifinal da Copinha. O time que joga hoje pelo Campeonato Carioca já não terá o lateral Paulinho, que está integrado à seleção que treina na Granja Comari, sob o técnico Ramon Menezes. Vai disputar o Campeonato Sul-Americano. Paulinho, que jogou as 2 partidas do Campeonato Carioca, agora está entregue à seleção. O Vasco tem 3 jogadores lá. O Paulinho, o Rayan e o Leandrinho. O Campeonato Sul-Americano é importante e o Vasco está aí representado por 3 atletas. Em compensação, o Vasco terá, no jogo de hoje, em Bacaxá, distrito de Saquarema, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Esforza, Paulo Henrique e Puma Rodrigues. 5 atletas que estavam com Fábio Carilli no time de cima, que iriam reaparecer somente na quinta-feira em Manaus contra o Madureira. Esses jogadores estão no elenco para o jogo de hoje, estão no grupo. Além deles, Souza, que já participou como titular da partida contra o Bangu e, ao que parece, será mantido como titular na zaga no jogo de hoje, o Maxime Domingues e o Jean Davi, atletas que entraram contra o Bangu e até podem começar jogando a partida de hoje. Qual o cenário que eu vejo? É o Vasco dando uma importância maior ao Campeonato Carioca do que os rivais Botafogo, Flamengo e Fluminense, que estão mantendo os seus times alternativos. O Vasco vê como algo importante ir além das fases do Campeonato Carioca. É uma mudança de rota, já falei isso no vídeo de ontem, porque a princípio o Vasco colocaria a força máxima somente a partir de quinta-feira em Manaus contra o Madureira e já coloca outros jogadores de maneira antecipada para dar ritmo de jogo, para melhorar a equipe, enfim. Por que essa mudança de rota? Porque o time alternativo não deu resultado. Essa que é a verdade. Se o time tivesse vencido Nova Iguaçu e Bangu, o Vasco estaria com 6 pontos na tabela de classificação, sem a necessidade de reforçar esse elenco. O Vasco precisa pontuar contra o Boa Vista, precisa ganhar o jogo, né? Para que, a partir da partida contra o Madureira, com a força máxima, o Vasco tenha mais tranquilidade para poder avançar à fase semifinal e até a decisão do campeonato estadual. Essa é que é a verdade. A partir do meio-dia, de segunda a sexta, tem a Hora do Vasco ao vivo no meu canal de YouTube. Ainda hoje farei uma live. Estou te esperando.